todos. Vamos dar início, então, ao nosso seminário da educação infantil, Concepções de Educação Infantil. Primeiro seminário de concepções, né? Nós temos aqui a mesa, vamos receber primeiro, bom dia, né? Tem que me apresentar, gente, eu sempre faço isso. Sou Cristiane Nunes, da diretoria do Sindirrede. E vamos receber aqui também a Carolina, da diretoria do Sindirrede, para fazer uma fala de abertura do nosso seminário. Bom dia, gente. Carol Pasqualini, da diretoria, também da educação infantil. Então, a gente sabe que o momento no município não está fácil. Nós estamos em meio a uma disputa contra a reforma da Previdência Municipal, que é feita nos moldes, em alguns casos até pior do que a do governo Bolsonaro. Então, a gente sabe que é final de ano, é difícil, mas é importante que a categoria seja mobilizada nesse momento, não só contra a reforma, mas também contra todos os ataques que a SMED vem fazendo à educação infantil. Esses ataques, eles não são somente aos quadros de professores, às excedências, mas também à política de educação infantil. Então, é um momento importante para a gente ter, né, esse diálogo, ouvir o que a categoria tem pensado, nos organizar para retomar o protagonismo da educação infantil diante da política de educação infantil no município, uma vez que essa política foi construída a várias mãos, não foi só pela secretaria, mas a atual gestão tem tentado unilateralmente definir, informando somente para as direções de escola, para os grupos de escola, como que vai ser, e muitas vezes criando projetos individuais. Cada escola é um caso, mesmo dentro de uma mesma regional, cada escola é um caso, e tudo isso é importante a gente discutir e pensar, porque nós defendemos uma educação pública de qualidade. Então, o Sindirrede achou importante, mesmo nesse momento difícil, com o projeto, né, na Câmara Municipal, a gente sabe que ele demanda muito da gente no seu enfrentamento, mas não podemos chegar em 2023 para poder pautar com a Secretaria Municipal de Educação como que será, né, a política de educação infantil em 2023. A gente já precisa nos armar ainda em 2022. Obrigada, Carol. Agora eu vou chamar nossas convidadas para compor a mesa. Nossa primeira convidada é a Cláudia Ribeiro, pedagoga formada. Cláudia Ribeiro é pedagoga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da Rede Oficial de Ensino da Prefeitura de Recife, fez parte da direção do Simpere, filiada à CSP Condutas. Bom dia, Cláudia. Vou chamar também Samanta Guedes, coordenadora geral do CEP, da Executiva Nacional do MML, da Executiva Estadual da CSP Condutas do Rio de Janeiro. Vou combinar com a Cláudia e com a Samanta 20 minutinhos. A nossa mesa é uma mesa sindical, então elas terão 20 minutos cada uma. Depois a gente para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, e elas têm mais 5 minutinhos finais para as considerações. Tudo bem? Então, vou começar com a Cláudia, pode ser? Cláudia, se você quiser também se apresente novamente, tá bom? Obrigada. Até porque também tem um probleminha nas cordas vocais. Então, bom dia para todo mundo, bom dia quem está presente, bom dia quem está assistindo de forma online. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é com muito prazer, né, com muita satisfação, que a gente vem aqui socializar e compartilhar as nossas experiências, porque a gente entende que isso fortalece e muito as nossas lutas, sobretudo porque elas são necessárias. Carol, né?
acabou de falar que vocês aqui estão enfrentando um processo de reforma, né, da Previdência, em que ela se assemelha ao do Bolsonaro, até pior. Ela vai, em alguns casos, ela vai ser piorada. Porque tem sido essa a política dos governos municipais lá no Recife em a gente tem 22, né? Em 2021, 20 ou 21, agora realmente eu esqueci, mas é 2021. A gente teve a nossa, em plena pandemia, a gente ainda estava, as escolas, a gente ainda estava dando aula online, né? E o prefeito do PSB, João Campos, que é o filho, né, de Eduardo Campos, aquele que morreu na cidade de Avião, na ocasião estava candidato, né, a presidente da República, foi implementado a reforma da Previdência. Foi em 2020 e 2021. E foi muito difícil, né, porque, embora tivesse havido lutas, mas a gente estava em plena pandemia. Foi de uma profunda covardia, para além do seu próprio conteúdo, que sim, ela em alguns aspectos elas são piores, em alguns temas elas são piores do que a reforma de Bolsonaro. Aumentou em 6 anos para as mulheres o tempo de aposentadoria, o cálculo, o tempo, né, somado a idade também aumentou, o tempo que você tem que ter de serviço público, aquele cálculo que você tem que somar, fazer um somatório, atingir 100 pontos as mulheres. Então isso tornou, de fato para nós, a aposentadoria mais difícil, em especial para as trabalhadoras da educação, porque na educação infantil, né, na educação infantil, nós somos maioria. Então foi um profundo ataque ao serviço público, aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e às mulheres trabalhadoras do serviço público. E pouco importa, né, se esses governos eles têm alianças políticas com o governo Bolsonaro na ocasião. Não tem a menor diferença. Óbvio que aqui o debate que a gente fazia era o seguinte: do ponto de vista do que representava o governo Bolsonaro, não é? Né, da sua ameaça às liberdades democráticas, aos seus horrores, ao show de horrores, né, no que ele falava, mas do ponto de vista da política, da aplicação da política, não tinha muita diferença. E aqui, concretamente, é o que vocês estão vivenciando aqui em Belo Horizonte e a nossa reforma lá em Recife. No Estado, no governo do Estado, ambos também do PSB, tendo o PCdoB como vice, foi feita uma meia reforma em 2019. Na verdade, foi só no Estado, né, no Estado de Pernambuco, foi votado, foi levado à Câmara, na Assembleia Legislativa, foi aprovado o aumento da alíquota, que era de 11% e passou para 14%. Isso em 2019. Isso obviamente pauperizando ainda mais o conjunto dos servidores públicos, porque se você aumentar a alíquota do desconto da Previdência e você não tem uma política, né, permanente de valorização salarial, houve uma promoção de rebaixamento salarial e com voto de todos na Assembleia Legislativa. Não houve oposição de ninguém, de nenhum partido. Todos que compunham cadeiras no Legislativo votou, junto com o governo, votou nessa reforma. Já no município, a gente no Recife, né, houve uma tentativa de oposição, de fazer lutas, mas como eu estava falando, né, a gente estava em plena pandemia. Então foi muito difícil você trazer as pessoas para as ruas. E mesmo assim foi uma luta muito tímida para das direções, na maioria das direções que compunham a direção dos movimentos sindicais na época, da necessidade do tamanho da luta que se tinha que fazer. Era necessário chamar uma greve, né, naquela ocasião, para tudo, para o serviço, para tudo que tiver funcionando no serviço público, mas infelizmente, né, a maioria da direção da direção do conjunto do movimento do serviço público não impulsionou essa luta. E hoje a gente está amargando uma reforma da Previdência que imputou às trabalhadoras, o conjunto dos servidores públicos, muito mais tempo de trabalho e um distanciamento ainda mais do direito à aposentadoria e, ao se aposentar, de fato, a ter na aposentadoria revertido né, no salário os anos investidos de trabalho. Foi um ataque muito grande. Nesse sentido, se coloca a necessidade de uma luta unificada profunda, né, entre a educação e
a defesa do serviço público e a defesa dos direitos gerais. Porque se é verdade, né, que o conjunto do serviço público, o conjunto dos trabalhadores, e aqui a gente está falando do serviço público, vem sendo atacado de uma forma bastante acelerada e avançada nos últimos anos, né, que a gente tem dito, há uma política consciente de desmonte do serviço público. Um processo que a gente, né, tem chamado de desmonte do serviço público, que nada mais é do que a privatização, né, dos serviços básicos, né, que a população tem direito a ter acesso, inclusive como educação e como saúde. No nosso caso, aqui o corte da educação. Nos últimos anos, você tinha a educação pública quase como total monopólio estatal, essa realidade não se confirma. Mundialmente a educação pública, a educação como toda, ela vem sendo profundamente atacada, né? Nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, mundialmente, em razão, com o discurso de que, em razão da crise econômica, você avança aí num processo de transformar tudo em negócio, tudo em mercadoria. E a educação é parte disso, é parte dessa lógica. Ela deixa de ser um bem do qual as pessoas têm direito de ter acesso, não é? E ela se transforma numa fonte para recompor a taxa de lucro, né, dos ricos, né, da burguesia e das grandes empresas. Ela se transforma num produto. No caso da educação pública, né, que a gente parece assim, é fácil você identificar uma privatização numa siderúrgica, né, como a Eletrobras, a Petrobras, mas é difícil você materializar isso na educação, porque ela não vai se dar você na cobrança de mensalidade para o conjunto da população. Não vai se dar dessa forma. Ela se dá de uma forma muito mais perversa e silenciosa. Que se não houver efetivamente um trabalho cotidiano de luta e organização, ela vai ser o fim e ao cabo, né? Porque o que acontece? Há uma política de mudança na sua estrutura. Como assim? Os trabalhadores efetivos, né, os que ingressam no serviço público via concurso público e que tem um regime de trabalho que é o estatutário, são regidos por um estatuto, por um conjunto de leis, começa a ser substituído por uma outra forma de trabalho. É o processo de terceirização na educação, no serviço público e na educação, que são os trabalhadores contratados. Para dar um exemplo, antes de subir que estava aqui olhando, como começa esse processo de privatização. E eu vou dar, obviamente, aqui uns exemplos de Recife. Em 2014, na rede oficial de ensino de Recife, a gente tinha 470 trabalhadores contratados, a gente chama lá de CTD, contrato por tempo... CTD, contrato por tempo determinado. Contrato por tempo determinado. Em 2014 eram 470 trabalhadores. E muitas dessas trabalhadoras, elas eram muito mais contratadas, por exemplo, para substituir o professor que estava de licença prolongada, né, ou licença maternidade, ou licença sem vencimento, ou licença para estudo, para mestrado, para doutorado. Mas isso se tornou, não é, uma política deliberada permanente. Hoje, em 2019, o último estudo que o Laese fez para a gente lá, em 2019, hoje são 1.216 professores contratados. 1.216 professores. E aí a prefeitura também ela começa a se movimentar para mudar também a estrutura para avançar nesse processo. Há 4 anos, foi antes da pandemia, há 4 anos atrás, ela muda a legislação de permanência de vigência desses contratos. Antes eram de 2 em 2 anos. Você trabalhava o contrato, ele trabalhava 2 anos e podia ser renovado por mais 2 anos. Agora não. Ela mudou a legislação que passou pela Câmara de Vereadores. 4 anos mais 4. O contrato temporário, ele passa 4 anos e pode renovar por mais 4, ou seja, são 8 anos. Então, a cada gestão de prefeitura, ele simplesmente não precisa fazer concurso público. Ele pode passar 2 gestões do seu mandato sem concurso público. E isso você vai criando uma distorção, né,
na composição da estrutura do serviço público. Primeiro, que você precariza o trabalho da educação. São trabalhadores que não têm nenhuma segurança no trabalho, nenhuma garantia, não é? Não são sindicalizados, não podem se sindicalizar, não vão a uma assembleia. São aqueles que, obviamente, que não está lá explícito no seu contrato, mas ele sabe que se ele for para uma assembleia ou se ele fizer greve, imediatamente seu contrato está suspenso. Então, você impõe a um trabalhador uma condição de trabalho bastante precarizada, de assédio, né? São aqueles que estão na frente, na linha de frente, vítimas de assédio de todo tipo, não estão assegurados pelo plano de cargos e carreiras, não é? Então, ameaçados. E aí, nesse sentido, também você, do ponto de vista da educação, do processo, você tem uma descontinuidade, não é, do processo do ofício, né? Porque a cada 8 anos você interrompe, ou aquele professor que está lá naquela escola, como ele é contratado, ele é o último da fileira. Se a escola não tem vaga, ou se vê um professor efetivo, ele está numa sala de aula, está executando, né? Está dando conta, né, de uma tarefa com as crianças, ele tira daquela sala de aula e imediatamente ele é jogado numa escola lá nos confins. Não que confins seja, né? É referência de um lugar longe, né? Porque realmente o aeroporto aqui é longe que só, né? São 30 quilômetros de distância até aqui. Mas é isso. Isso é um conjunto de ações. A política, o administrativo, o econômico, e do ponto de vista da educação, é um negócio, é de uma crueldade, é de uma barbaridade e é de uma covardia, porque, como a gente diz, é silencioso. Eu vou falar aqui, né? A Prefeitura do Recife, nos últimos anos, a gente está no no terceiro mandato do PSB, mas a gente já teve o PT, a gente já teve o BEM, né? Que era o antigo PFL. Nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, há um aprofundamento do processo de privatização da educação. Mas de que forma? Há um avanço de contratos das prefeituras com essas organizações privadas, que se revestem, né, de nomes associados à educação, mas que nada mais são do que são empresas e que oferecem um produto, que é um pacote que eles chamam de um pacote educacional, mas é um pacote de massificar. É um pacote, né, que tem como principal objetivo, né, a venda de um produto, não é? A compra desse produto pela prefeitura, que inclusive um dos maiores bilionários que sai na lista lá de Pernambuco é o Janguier, o dono da Maurício de Nassau, que é uma universidade privada. E ele tem um instituto chamado Ser Educacional, que formula e elabora materiais didáticos, a antiga cartilha, que a gente conhece, não é? E para além de ser o dono de um projeto chamado, ser o mentor, né, de um projeto chamado ProUni Municipal, que o que é nada mais é a Prefeitura do Recife compra vagas na universidade dele, para, supostamente, os filhos dos trabalhadores terem acesso à universidade privada. A universidade é o ensino, né, terceiro grau. Mas na universidade dele. Quando que o ensino superior não é da alçada do município. Não é da alçada do município do ensino superior. E é repassado um montante, milhões e milhões anualmente, para a compra dessas vagas via Prefeitura do Recife. Enquanto isso, a gente tem um déficit de creche muito grande no Recife. Que inclusive é pauta, né, nessa última campanha, isso foi pauta de todas as candidaturas, o déficit de creche, porque a gente tem um número significativo de crianças que, né, na idade, que não estão em creche porque não tem vaga. Para vocês terem uma ideia, no município do Recife, hoje a gente conta com 80 creches, no município do Recife, 80 creches, isso porque já tiveram algumas. E, recentemente, esse governo, que também é uma outra forma de privatização, são as parcerias públicos-privadas. Recentemente foi anunciado pela Prefeitura do Recife a construção de novas 40 creches através das PPPs, creche.
vai ser através da parceria público-privada. Isso também é uma forma de um processo de privatização. E, nesse sentido, o avanço da privatização na educação e o desmonte da educação pública propriamente dita se dá através desses pacotes educacionais, né, que são produtos privados, de empresas privadas, que massificam o conhecimento, muitos deles, inclusive, Recife compra de São Paulo, numa realidade cultural, histórica, completamente distinta do que é Recife, do que é a cultura, a história, né, do nosso município. E que tem como objetivo, para além de massificar o conhecimento, os conteúdos, né, é uma forma de escoar dinheiro público para reverter o investimento que essas empresas fizeram nas suas candidaturas, e fazem isso através da educação pública. E o outro é a retirada da nossa autonomia pedagógica. É a retirada da nossa autonomia pedagógica. O material já vem pronto. Em todos a nós cabe a preencher planilhas. Se a criança fez, se a criança não fez, quanto foi que fez, quanto foi que não fez. São relatórios dos quais a gente tem que fazer. E daí os nossos planejamentos, eles simplesmente são desconstruídos. Isso é perverso duplamente porque, na medida em que você quer retirar da nossa autonomia pedagógica, a gente começa a se desconhecer como parte, né, como sendo trabalhadores de educação. A gente começa a se distanciar do nosso ofício e a gente passa a não mais lutar, não mais se enxergar como coletivo, como classe e como aqueles que somos os últimos bastiões na defesa da educação pública. Então, uma promoção do distanciamento, da gente se enxergar no nosso trabalho. Portanto, se a gente só vai reproduzir, se a gente só vai preencher planilhas porque a gente perdeu, se distanciou do nosso ofício, a gente deixa de se reconhecer como trabalhador e como trabalhador. E se deixa, inclusive, de reconhecer a necessidade de lutar pelo locus de onde a gente trabalha, que é a educação pública, que é o nosso espaço de direito de trabalho, como também é um direito histórico nosso e dos filhos dos trabalhadores. Um avanço lá na Prefeitura do Recife. Um avanço imenso. Todos os dias eu tenho pelo menos uns 2 ou 3 projetos que chegam para a gente dar conta. Midline, ser educacional, letramento, letrinhas e por aí vai. Fora as avaliações periódicas, não é? O SAERE, que é a avaliação de desempenho do Recife, SAEP, que é a avaliação de desempenho de Pernambuco, e o SAEB, que são instrumentos institucionais de ranqueamento, que camuflam a verdadeira realidade, né, do chão da escola. E as escolas começam a virar, nós professores, a escola começa a virar cursinho preparatório das crianças para poderem ter desempenho, porque está atrelado aí a política do bônus, o BDE, que é o bônus de desempenho, ou seja, a educação, ela deixa de ser um processo de formação continuado, um direito histórico, para ser um instrumento para escoar e promover o lucro de empresas privadas. Para isso é preciso nos desmoralizar enquanto trabalhadores de educação. Nos desmoraliza, retirando a nossa autonomia pedagógica, para que a gente não nos reconheça e desconheça o nosso ofício. E desmonta assim também de forma mais fácil o serviço público. Essa é a experiência da qual a gente está enfrentando há alguns anos no Recife. Isso tem tido muitas lutas, mas infelizmente, assim, o que a gente está colocando é o seguinte: a gente passou para concluir, agora a gente vai enfrentar uma nova conjuntura. Se a gente foi vitorioso em derrotar Bolsonaro, que foi uma vitória da classe trabalhadora, em retirar, né, do poder central, além de todas as suas políticas de entreguista, homofóbica, machista e que atenta nas nossas liberdades democráticas, agora não significa que a gente tenha que baixar a guarda, porque inclusive agora está se compondo, né, o governo Lula, e que já nesse processo aí de transição ele convocou os tubarões do ensino, as grandes empresas, não é, que estão na linha de frente da privatização da educação, estão compondo agora o governo de transição, que é a Lema, o Instituto Lema, que o Jorge Lema é o segundo maior rico desse país. E ele não ficou rico vendendo qualquer outra coisa, mas vendendo educação, vendendo pacote educacional. Ou Todos pela Educação, né? Todo esse pessoal aí, que são os testas de ferro de um processo de
uma política de implementação das políticas neoliberal na educação pública, hoje estão sendo chamados para compor esse governo de colisão, de conciliação. Portanto, isso quer dizer que a nossa tarefa para o próximo período é continuar se organizando e lutando muito em defesa da educação pública, seja que governo for, e fundamentalmente que os sindicatos e movimentos tenham independência dos seus governos, sejam eles quais forem, que cor tenham, que sigla tenham. O sindicato que consegue levar a luta até as últimas consequências é o sindicato que tem sob sua direção a independência política e econômica, né, dos seus governos. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E vendo você falar, a gente pensa como que os governos são tão parecidos, né? A gente vai vivendo, vai se identificando no relato de Recife, tal qual a gente vive em Belo Horizonte. Não tem fronteira. Então, nós vamos agora ouvir a professora Samantha Guedes. Samantha, se você quiser se reapresentar, tá bom? Vou te avisando. Posso. Prefere que eu te passe? Eu vou avisando então no microfone. Então, você tem 20 minutos, eu te aviso então com 10, com 5 e com 1. Tá bom. Bom, primeiro dar um bom dia e agradecer aí pelo convite que o Sindirede fez. Sindirede é uma referência a nível nacional, né, em lutas na educação infantil. Eu quero só completar que tem que ser sempre a mesma coisa, porque no sistema capitalista é assim, né? É sempre o mais do mesmo. Somente mudando esse sistema, passando para um socialismo onde as trabalhadoras e os trabalhadores têm o controle, é que a gente de fato vai ter uma educação, porque no sistema capitalista a educação anda de acordo com os interesses do mercado aí de financeiro, né? Bom, meu nome é Samantha Guedes e eu agradeço muito que me chame como professora, porque a gente fez o magistério e que nós no Rio de Janeiro ganhamos o reconhecimento, mas o prefeito Eduardo Paz, que é do PSD, do mesmo partido do tal do Fuad daqui, eu falo tal, porque não é uma referência, a referência somos nós, em educação, é do mesmo partido, então é uma luta que se tem. Eu fui convidada para falar um pouco do histórico do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Rio de Janeiro é a maior rede municipal da América Latina, né? E para a gente falar da educação infantil, a gente tem que estar baseado em 3 pilares: em gênero, raça e classe no Brasil. Fazendo resgate que a discussão da creche, a gente tem que lembrar que foi da Revolução Russa, né? Que fazemos o entendimento que é um dever do Estado o educar e o cuidar da criança. É isso daí que a gente tem que fazer esse resgate, né? E por que foi colocado nas costas do Estado? Porque é um elemento machista colocando nas costas da mulher como se ela fosse responsável. Então a gente precisa entender isso. Porém, nós entendemos que a educação infantil não tem nada a ver com assistencialismo, mas com a educação. Nós queremos que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos estejam em espaços onde tenham um ambiente pedagógico para que haja desenvolvimento. Eu costumo dizer que a educação infantil é igual uma cozinha. Você precisa de produtos finos para ter uma resultante de um alimento, uma comida muito bem feita. Assim é a educação infantil. Você tem que ter aquele trabalho, aquele preparo com aqueles ingredientes finos, que são as crianças, para quando chegar na universidade, ter um produto final exatamente muito bem elaborado. E é justamente na educação infantil que a gente identifica se tem algum transtorno e que a gente possa trabalhar para que a criança tenha um desenvolvimento e amenize ou até solucione qualquer problema que se tem. Mas, infelizmente, não é essa a realidade, né? Bom, na década de 70 começa a luta aí da educação infantil, com os movimentos eclesiais, movimento de mulheres, né? E o sistema capitalista ele é tão cruel que ele se apodera das ideias socialistas para poder explorar mais. E aí colocam
não, através das lutas que as mulheres têm, se apropriam das creches, mas foi uma grande vitória das mulheres dos movimentos eclesiais que tivesse as creches, né? No Rio de Janeiro, até 2001, era da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A partir de 2001,